Olá, gente! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estudar sobre o movimento vertical. Dentro do movimento vertical, nós vamos estudar o movimento de queda livre e o movimento referente ao lançamento vertical para cima, certo? Então, o que se pensava antigamente sobre o movimento vertical? A história da física conta que inicialmente pensava-se que os materiais que possuíam maior peso, maior massa, esses cairiam mais rápido, levariam menos tempo para chegar ao solo em relação àqueles que teriam massa ou peso menor. Então, essa era uma ideia de Aristóteles. Ele pensava dessa forma. Só que aí era uma questão que era intuitiva, que era aquilo que se observava no dia a dia. Mas surgia várias dúvidas. Será se realmente é assim? Será se retirar a resistência do meio, resistência do ar, será se essa lei ela seria obedecida ou mudaria alguma coisa? Então, 2000 anos depois, veio Galileu Galilei, num período aí da experimentação, né, que a ciência estava no auge de fazer experimentos, de verificar as teorias. As teorias seriam aceitas se fossem verificadas experimentalmente e tal. Então, Galileu Galilei tomou para si essa questão e com o objetivo de defender a ideia de que Aristóteles estava errado, que o peso não influenciaria em nada na queda dos corpos, nem na variação de velocidade. Então, essa era a ideia de Galileu, que o peso não influenciaria na queda, no tempo de queda dos corpos e nem na variação da velocidade de queda do corpo. Então, o que é que ele propôs? Ele propôs que os corpos colocassem corpos com massas diferentes em mesma altura e deixassem eles caírem e aí fosse verificar o tempo de queda desses corpos. E se retirasse toda a resistência ali ao movimento do corpo, poderia ser verificado que os dois corpos eles chegariam ao solo ao mesmo tempo, que é o estudo do movimento dos corpos em queda livre. Quando eu vou estudar um corpo em queda livre, eu estou desconsiderando todo tipo de resistência que faz com que esse corpo ele caia. O ar é uma resistência ao movimento de queda. Se você pegar, por exemplo, uma folha de papel A4 e pegar uma outra folha de papel A4, pegue duas folhas de papel A4. Uma você deixa toda bonitinha e a outra você amassa. O que você vai observar? Você vai ver que se você colocar as duas na mesma altura, a folha de papel A4 bonitinha, sem nenhum amasso, e a outra bolinha, se você deixar cair, você vai verificar que a folha de papel amasso que não foi amassada, que você não tornou bolinha, ela vai demorar mais tempo para cair, vai demorar mais tempo para chegar ao solo. E a outra, a bolinha que foi fechada, né, a folha de papel amasso que foi amassada em formato de bolinha, ela vai cair mais rápido. Então, qual é a diferença se os dois materiais, se os dois corpos têm o mesmo material, têm a mesma base? A diferença vai ser a área de contato que eu tenho desses dois com o ar, com a resistência. Então, a folha de papel A4 bonitinha, ela vai sofrer mais resistência ao movimento de queda e, consequentemente, ela vai demorar mais a chegar ao solo. Enquanto a outra, que a área de contato foi diminuída porque ela foi amassada, ela vai ter menos área menos área ali em que sofra resistência, então ela vai cair rapidinho ao solo, vai chegar rapidinho ao solo. Então a diferença aí é a área de contato, é o tamanho do teu objeto que vai ter contato aí com uma força de resistência. Então Galileu pensava dessa forma, que a massa, o peso dos corpos não influenciaria em nada na variação da velocidade e no tempo de queda. E essa ideia de Galileu foi comprovada mais adiante, quando o homem chegou à Lua, lá na missão Apolo 15, acho que é
Apollo 15, se não estiver enganada, missão Apollo 15, que foi a missão que astronautas chegaram à Lua e lá fizeram um experimento, colocando em uma mesma altura um martelo e uma pena, ó, martelo, massa muito maior, peso muito maior do que uma pena, a mesma altura, e verificaram que os dois caíram ao mesmo tempo, chegaram ao solo ao mesmo tempo. Por quê? Porque lá não tem essa força de resistência que temos aqui. Então, foi verificada a teoria de Galileu Galilei, tá, gente? Que o peso não influencia no tempo de queda dos corpos. Então, o estudo do movimento dos corpos em queda livre é um estudo em que a gente considera a queda dos corpos sem considerar a resistência que esses corpos venham sofrer. Então, não tem resistência do ar, não tem resistência de nenhum tipo de material que possa fazer com que os corpos que estejam caindo demorem a chegar ao solo, tá? Mais adiante eu vou colocar um vídeo justamente do astronauta fazendo esse experimento e verificando a teoria de Galileu Galilei. E mais adiante nós vamos estudar as equações que descrevem aí o movimento de queda livre, certo? Até mais! Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Vamos lá. Estudo do movimento vertical. Queda livre, né? Como eu já tinha falado. Movimento em que desprezamos a resistência de qualquer força oposta à queda do corpo. Então, quando falamos em queda livre, no movimento, a gente despreza qualquer resistência que seja oposta à queda do corpo. Trajetória do movimento é orientada para baixo, tá? Trajetória sempre orientada para baixo. Aceleração é igual à aceleração da gravidade. Como o corpo ele está caindo devido a uma força que está atraindo ele, que é a força gravitacional, e ele sofre o efeito da ação da gravidade, então a aceleração de queda dele aqui é a aceleração da gravidade. A velocidade ela é positiva, à medida que vai passando ela vai aumentando, tá? É positiva. O movimento é um movimento uniformemente variado, tá? À medida que o tempo passa, a velocidade varia e aí tem a presença da aceleração, certo? MUV, movimento uniformemente variado. Função horária da velocidade. Agora nós vamos falar sobre as funções, as equações do movimento de queda livre. Função horária da velocidade. A gente tem o quê? Que é a velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, não é isso? Onde a aceleração, ó, o A, vai ser a aceleração da gravidade, então a gente substitui pelo G. A aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Esse é o valor da aceleração da gravidade, é uma constante, não se altera. A velocidade inicial, a velocidade é igual a zero. Por quê? Porque ele está caindo. Ele começa a cair ali, então ele está parado. E aí, quando ele começa a cair, é que a velocidade dele vai aumentar. Então, a velocidade inicial é zero, certo? Logo, a gente tem que a função horária da velocidade para a queda livre é essa. Velocidade igual, velocidade final igual a aceleração da gravidade vezes o tempo, certo? Função horária da posição. O que é que conhecemos, né, até o momento? Que o espaço é igual
ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração de por 2, t ao quadrado. Onde eu tenho o quê, ó? O espaço inicial, como é a origem dos espaços, o espaço inicial é 0. A aceleração é a aceleração da gravidade, vai estar sofrendo aí a ação da força gravitacional, então a aceleração é a aceleração da gravidade, como vimos no slide passado, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial, como o corpo parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Como o movimento ocorre na vertical, a gente vai chamar a posição, né, do móvel, posição final S, de Y, coordenada Y do plano cartesiano, que corresponde ao movimento vertical, tá? Como o movimento é vertical, então nós vamos considerar aí como sendo Y a posição. Assim, como é que essa minha função horária vai ficar? Eu tenho que o espaço igual o espaço inicial é 0, mais a velocidade inicial é 0, vezes o tempo, mais g, né, que é a aceleração de por 2, t ao quadrado. Então, vai ficar dessa forma, espaço igual a g sobre 2, t ao quadrado, e como eu vou substituir o s aí pelo y, porque é num movimento vertical, considerando o plano cartesiano, né, o eixo vertical é y, então vai ficar y igual a g sobre 2t ao quadrado. Então, essa é a minha função horária da posição, certo? Olá, gente! Agora nós vamos estudar o lançamento vertical para cima. O que que acontece? Quando o corpo é lançado para cima, a velocidade desse corpo vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Ele vai subindo, sua velocidade vai diminuindo, vai chegar a um ponto, quando ele atingir a altura máxima, a velocidade dele vai ser igual a 0, e aí ele vai retornar ao solo em um movimento acelerado, tá? Então, esse é o estudo do lançamento vertical. E no início ele vai ter um movimento retardado e depois ele vai ter na descida um movimento acelerado. Nós vamos estudar as características, os pontos que você tem que saber sobre a questão da subida e da descida do movimento. Sabemos que o corpo, ele desce, né? Ele sobe até um certo ponto e depois desce devido a uma força de atração devido à força de atração gravitacional, né? Por isso que os corpos sobem e caem, porque existe uma força que atrai. Então, a aceleração aí que vai reger esse movimento é a aceleração da gravidade, tá? E o movimento aqui é um movimento uniformemente variado, tá? Na subida, ele é retardado e na descida, ele é um movimento acelerado, que é o que nós vamos ver mais adiante. Vamos ver as equações que regem esse movimento. Vamos seguir. Olá, gente. Então, vamos continuar aqui com o lançamento vertical para cima. No lançamento vertical para cima, eu tenho que a velocidade ela vai se reduzindo até se tornar nula, até se tornar 0. Então, você lança, a velocidade vai diminuindo até o corpo parar em determinada altura e a velocidade se torna 0. O movimento é uniformemente variado. Ele é retardado na subida, né? Porque eu vou ter que, quando ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo, um movimento retardado, e eu tenho que o sinal da velocidade vai ser diferente do sinal da aceleração, tá? E é acelerado na descida, tá certo? E a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, sendo que o sinal da aceleração da gravidade, a gente tem que prestar atenção que vai ser negativo no lançamento vertical para cima. Por quê? Porque a aceleração da gravidade, ela sempre vai estar direcionada para baixo. Ela é positiva no sentido para baixo, tá? A aceleração da gravidade. Mas como o movimento é para cima, né, vertical para cima, então a aceleração da gravidade ela vai estar no sentido oposto ao movimento, o sentido oposto da trajetória. Com isso, o sinal da aceleração é negativo no lançamento vertical, certo? Então, por que é negativo? Porque a aceleração é oposta à trajetória. Certo? A trajetória é para cima, a aceleração ela é para baixo, então ela vai se movimentar aí dessa forma, tá certo?
a aceleração da gravidade é uma grandeza vetorial, tá? Então, o sentido dela é para baixo. Função horária da velocidade, né? Vamos ver agora as funções que regem o lançamento vertical. Função horária da velocidade. O que a gente conhece? Ó, que a velocidade é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Onde a aceleração vai ser igual a menos g, a aceleração da gravidade é igual, o módulo dela 10 metros por segundo quadrado, e o sinal dela aqui vai ser negativo, porque, como eu falei, a trajetória é para cima e a aceleração sempre vai ser voltada para baixo, tá? Porque quando o corpo tá caindo, né, ela não é atraído para baixo, então a aceleração é voltada para baixo. Então eu tenho um sentido oposto aí à trajetória. Logo, a função horária da velocidade no lançamento vertical é o quê? Velocidade final igual a velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo, g vezes t, certo? Função horária da posição aqui no lançamento vertical para cima. A gente já conhece essa função horária aqui da posição, né? Espaço igual a espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração dividido por 2t ao quadrado. Onde o espaço inicial aqui vai ser a altura inicial do lançamento. Então, o espaço inicial a gente substitui por h0 aqui, que representa a altura inicial do lançamento. A velocidade inicial fica lá, porque quando se lança, a velocidade inicial existe, né? Porque existiu uma alteração ao movimento do corpo, então vai ter uma velocidade inicial aí. A aceleração é igual a menos g, né? O menos, vocês já entenderam que é pelo fato de que a aceleração tem o sentido oposto à trajetória, e então vai ser menos g. E o espaço aqui, o s, vai ser substituído pelo y, tá? Que essa é a altura máxima do móvel e a coordenada y do plano cartesiano, que corresponde ao movimento vertical. Então, essa aqui é a altura máxima que o teu móvel alcança no movimento. Então, a velocidade final, a função horária da posição vai ser como? Y igual a y0 mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a sobre 2t ao quadrado. Então, vai ficar dessa forma. Y igual a altura inicial do lançamento mais velocidade inicial vezes t menos g sobre 2t ao quadrado. Equação de Torricelli. A equação de Torricelli é muito útil quando a gente tem alguma situação em que não fale do tempo, tá? Então, só dá a velocidade inicial, por exemplo, a aceleração e a variação de espaço do móvel, e aí você quer saber qual é a velocidade final dele. Então, não falou de tempo, então você tem como usar essa equaçãozinha aqui de Torricelli, tá? Que é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Substituindo aqui a aceleração pela aceleração da gravidade, a gente tem que vai ficar o menos 2g, né? Porque a velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes g. Esse delta, que ó, variação, e substitui o s de posição pela coordenada y, tá? Então, a equação de Torricelli fica dessa forma aqui. Altura máxima. Como é que a gente encontra a questão da altura máxima? A gente considera que essa variação aqui, ó, delta y, é igual à altura máxima, né? Que o teu corpo vai alcançar no lançamento. A velocidade final é 0, porque lá na altura máxima, quando ele chegou no máximo dele, a velocidade ali é 0. Então, vai ficar a velocidade final aqui igual a 0. Assim, pela equação de Torricelli, a gente encontra isso aqui, ó. Substitui aqui, ó, velocidade final 0, velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes g, e o delta y, que é a variação de posição, é a tua altura máxima. Então, colocando menos 2g, altura máxima, para o outro membro, para o primeiro membro aqui, vai ficar 2gh máximo, né, que é a altura máxima, igual a v velocidade inicial ao quadrado.
Então, passando 2G para o segundo membro aqui, vem dividindo, então fica a altura máxima igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2G, tá certo? Então, aqui é a minha informação sobre a altura máxima. Tempo de subida. Ó, pra gente saber a questão do tempo de subida, a gente vai considerar aqui a velocidade igual a velocidade inicial menos G vezes T, que é a função horária da velocidade, tá? Onde V é a velocidade final, né, na altura máxima, a gente tem que V é igual a zero. Assim, vai ficar assim dessa forma, ó. 0 igual a velocidade inicial menos G vezes T. Aí passa esse menos G para o primeiro membro, fica G vezes T igual a velocidade inicial. Para o T, eu igualo aqui ao tempo de subida. Então, fica tempo de subida, passa esse Gzinho para cá, dividindo. Então, fica velocidade inicial dividido por G. Então, o tempo de subida corresponde a esse valorzinho aqui, tá? Tempo de subida é a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Observação. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, é óbvio, né? O tempo que ele levou para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer, certo? E o tempo total desse movimento aí é 2 vezes o tempo de subida. Então, é 2 vezes V inicial dividido pela aceleração da gravidade. Então, essas são as informações que vocês precisam saber para responder as questões sobre movimento vertical. Para você ser bem sucedido, aprenda as funções horárias para o movimento de queda livre, lançamento vertical, que aí você vai conseguir responder as questões. E também vejam questões resolvidas na internet, os exemplos do livro, para você conseguir fazer as questões com êxito, tá bom? Então, até mais. Até mais. Olá, gente. Vamos responder aqui a uma atividade do livro, página 46, questão 17, tá? Do livro 2 de vocês. Então, essa questão aqui fala assim, ó. Um jogador de vôlei treina seu fundamento de toque, que nada mais é do que lançar a bola verticalmente para cima. Nesse movimento, a bola sobe 5 metros em relação ao solo. Considerando que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A. Ele quer que você determine a velocidade inicial da bola. Então, ele quer saber quem é o V0, certo? Quem é o V0. Então, o que a questão está te dizendo? Ó? Que ele lança uma bola, né? Essa bola sobe aqui até atingir uma altura máxima. Ó. Nesse movimento, a bola sobe 5 metros em relação ao solo. Então, eu tenho aqui a altura máxima, tá? Que vai ser correspondente ao meu ΔY. Então, a minha altura máxima corresponde a 5 metros, certo? Que essa altura máxima aí é o ΔY. E ele dá mais o que de informação? E ele diz que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber quem é a velocidade inicial. Gente, observe o quê? Que ele quer saber a velocidade inicial, tu tem a altura máxima, tem a aceleração da gravidade. Tu tem o tempo, não tem tempo aí. Então, você vai utilizar uma relação, uma função em que não tenha tempo e que tenha velocidade, que tenha aceleração e que tenha a variação de posição aí do teu móvel. Das 3 equações que nós conhecemos, ó, temos a equação, a função da horária da velocidade, temos a função horária da posição e temos a equação de Torricelli. Então, a única que não tem tempo aí, tem velocidade, é a equação de Torricelli. Então, você vai usar a de Torricelli. Então, fica V ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação aí de posição dele, ΔY, porque é no eixo Y aqui, tá? Nós estamos considerando aqui o eixo cartesiano, no caso, o eixo Y, tá? Ó, Y, X, certo? Então,
é isso. Então, para você saber qual a equação que você vai utilizar, veja os dados que você tem e lembre-se das funções horárias, tá bom? E aí dá tudo certo. Então, olha só. Quando ele chega aqui no máximo dele, ó, a 5 metros, a velocidade final dele aqui é quanto? É 0. Ele para, tá? Ele vai parar aqui, então a velocidade final dele aqui, ó, 0, igual. A velocidade inicial é o que você quer saber. 2 vezes aqui, a aceleração ele diz que é 10. E aqui a altura máxima dele é 5. Então, você resolve isso e você vai encontrar o valor para a tua velocidade inicial. Então, passando para cá, ó. Eu vou colocar tudo isso aqui em um outro membro, aí vai com o valor, se tá negativo, né, vai ficar positivo. Então, eu vou resolver logo, vai ficar 0 igual sin ao quadrado menos, resolvendo isso aqui, ó, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 5 dá quanto? Dá 100. Então, vai ficar menos 100. Vou colocar cada um em um membro, então vai ficar assim, ó, velocidade inicial ao quadrado igual a 100, certo? Então, passando para cá, vou tirar a raiz de 100, raiz quadrada de 100 é quanto? Em matemática fica mais ou menos 10, né? Mas como aqui velocidade, nós estamos trabalhando com valores positivos, então é 10 metros por segundo. Essa é a minha velocidade inicial. Observe que é bem simples, nada de complicação aí nessa alternativa A. A alternativa B, ele quer saber qual é o tempo de subida, tá? Nós vimos que o tempo de subida é a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Ah, professora, mas para me decorar essas regrinhas, essas equações é muito difícil, são muitas. Então, busque pelo menos aprender as funções horárias da velocidade, da posição e a equação de Torricedes. Se você souber essas 3, você consegue desenvolver tudo. Então, ó, para saber o tempo de subida, quais são as informações que você tem até o momento? Você encontrou a velocidade inicial, que é... Você encontrou a velocidade inicial, que é 10 metros por segundo, não é isso? Você sabe também que lá na velocidade final dele, ó, velocidade máxima dele lá em cima é 0. Você sabe também que a aceleração aí é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, observe, você tem velocidade inicial, velocidade final, tem aceleração. Se você utilizar a função horária da velocidade, menos g vezes t, você encontra o tempo. Você tem v, tem velocidade final, velocidade inicial, tem aceleração e você encontra o tempo. Então, qual é o meu tempo aí? Então, substitui os valores, ó, 0 igual a velocidade inicial 10 menos 10, a aceleração da gravidade, vezes o tempo t, certo? Então, vai ficar, ó, passa pra cá, o primeiro membro fica igual a 10. Passa 10 dividindo, vai ficar t igual 10 por 10, t vai ser igual a 1. Unidade segundo. Por que segundo? Ó, tá tudo metro por segundo ao quadrado, então a unidade vai ser segundo, ok? Olha como é fácil. Mas outra forma, né, que o que eu falei é observação. O tempo de subida é igual à velocidade inicial dividida pela aceleração da gravidade, certo? Então, olha só, o tempo de subida vai ser igual à velocidade inicial 10 e a aceleração da gravidade 10, que dá 1 segundo. Pode fazer também assim, mas se você souber as funções horárias, fica muito mais fácil, tá certo? A letra C. Vamos aqui para a letra C. Ele quer que a gente determine a velocidade com que a bola retorna às mãos do jogador. Ou seja, eu quero saber a velocidade final aí da bolinha. Então, o que é que eu sei? A situação. A bolinha, ela subiu, atingiu a sua altura máxima e, no caso, ela retornou à posição inicial dela, tá? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a velocidade inicial, que eu encontrei, que é quanto? 10 metros por segundo, certo?
Eu tenho a aceleração de todo o movimento dela, 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Que mais que eu tenho? Eu também sei o tempo, né? Eu sei o tempo de subida. Foi quanto? 1 segundo. O tempo de descida é igual ao tempo de subida, mais 1 segundo. Então, o tempo total que ela levou para subir e para descer foi igual a 1 segundo mais 1 segundo. Então, o tempo total aí foi de 2 segundos. Então, observe que você tem velocidade inicial, aceleração da gravidade e tempo total aí no percurso. Então, você quer saber a velocidade final dela. Você vai utilizar a função horária da velocidade. Velocidade igual a velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. Então, vê o que você quer encontrar. Velocidade inicial, 10 metros. Só 10, não precisa colocar a unidade. 10 menos 10 vezes t, que é 2. Então, aqui vai dar 10 menos 10 vezes 2 dá 20. Então, a velocidade vai ser menos 10 metros por segundo. Essa é a velocidade final dele, tá? Vamos fazer aqui a letra D. As características do movimento durante a subida e descida da bola. Então, vamos lá. Na subida, o que você sabe? Na subida, você sabe que o movimento é uniformemente variável. E ele é do tipo retardado. Por que é retardado? Porque a velocidade, o módulo da velocidade vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Então, se o módulo da velocidade vai diminuindo conforme o tempo vai passando, o movimento é retardado, tá? Na descida, tem o quê? O movimento é uniformemente variado, acelerado. Por que acelerado? Porque o módulo da velocidade vai aumentando conforme o tempo vai passando. Tem outra coisa, também em relação ao sinal da velocidade e da aceleração. No movimento retardado, os sinais são contrários. Observe o quê? Que a velocidade ela é positiva e a aceleração ela é negativa, né? Que a aceleração da gravidade aí no lançamento vertical, ela sempre vai ser negativa. E no movimento uniformemente variado acelerado, o sinal da velocidade é negativo e a aceleração é negativa, então tem os mesmos sinais. Se tem o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Tá bom? Então é isso, gente. Estudem.